so strong. Olá pessoal, tudo bem? É Divan Dantas, mais uma vez aqui no nosso canal na Vide. E hoje vamos falar sobre simplificação de frações algébricas, né? Então as frações é a divisão, é a razão entre dois números em que o denominador tem letras. Então frações algébricas é toda e qualquer fração que tem variáveis no denominador, ou seja, letras no denominador. Então vamos ver agora alguns exemplos de como simplificar as frações. Existem duas situações em que o numerador e o denominador são monômios, ou seja, só tem um termo, né? Não existe adição nem subtração. Então essa é a primeira situação. Então para simplificar uma fração desse tipo, que só tem um termo tanto no numerador como no denominador, eu vou analisar os números e as letras. Então, os números, por exemplo, o primeiro número aqui é 14, não é isso? Então, vamos decompor o 14. Então, sabemos que 14, se eu for decompor, né? Então, ficaria dividido por 2, vai dar 7. Dividido por 7 vai dar 1. Então, aqui vai dar 2 vezes o número 7. Então, essa é a forma decomposta de 14. 2 vezes 7. Então, temos aqui 2 vezes o número 7. Temos aqui também o número 21. Então, estamos decompondo primeiro os números. Então, temos aqui 21, não é isso? Podemos dividir por 2, não pode porque é ímpar. Então, divido por 3, vai dar 7. 7 eu divido por 7, porque é número primo, dá 1. Então, temos aqui também 3 vezes o número 7. Então, 3 vezes 7 é a forma decomposta de 21. Temos aqui também, ó, não tem mais número, agora tem as letras, tem A na terceira. A na terceira, a forma decomposta de A na terceira, vamos usar a propriedade da potência de bases iguais. Então, A na terceira podemos dizer que é A vezes A vezes A. Então, temos aqui A elevado a 1 vezes A elevado a 1 vezes A elevado a 1. Então, a propriedade da potência de bases iguais conserva a base e somos expoentes. 1, 2, 3. A na terceira é A vezes A vezes A. O B não precisa decompor, porque já está em B elevado a 1. O C também. Temos aqui esse B aqui no denominador, que é B ao quadrado. Que a forma decomposta dele vai ser B vezes B. Bom, agora eu vou pegar essas informações e transformar aqui, substituir aqui nas frações. Então, temos aqui o 14, né? 14 sabemos que é 2 vezes 7. Então, temos 2 vezes o 7, vezes o A na terceira é A vezes A vezes A vezes A vezes A. Aí aqui, ó, o B, só tem um B, então vezes B, e vezes também o C aqui, não é isso? Aí dividido, né, o sinal da fração, 21, temos quem 21? 3 vezes 7, então 3 vezes 7. Vezes o A só tem um A, o B tem duas vezes, né, B vezes B, B vezes B e vezes C. Bom, simplificar quer dizer o quê? Cancelar um numerador com um denominador. Então, cancelamos aqui, ó, o 2, não tem nenhum 2 aqui embaixo, aqui tem um 7, cancela 7 com 7. Aqui tem um A, então cancela um A aqui. Então, se só tem um A, eu cancelo só um A. Tem um B aqui, cancela um B aqui. E tem esse C, cancela esse C aqui. Observamos que não existe mais nenhum outro número para cancelar. Então, temos o que é que sobrou, né? Sobrou esse 2 vezes esse A vezes esse A. Aqui sobrou um 3, não é isso? Vezes, sobrou somente esse B aqui. Então, temos aqui 2 vezes A. 2A vezes A vai dar 2A ao quadrado. Sobre 3 vezes B, 3B. Então, essa é a forma decomposta, né? A forma simplificada de 14A na terceira BC dividido por 21
AB na segunda, C. Uma outra situação de simplificar as frações algébricas é através da fatoração de polinômios. É quando é observado que no numerador ou no denominador existe polinômios que têm mais de um termo. Então, vamos observar no numerador. O numerador tem uma diferença entre dois valores. Esse valor aqui dá para se extrair a raiz. E aqui também dá para se extrair a raiz quadrada. Como é que eu sei que eu posso extrair uma raiz quadrada de uma letra? Quando o seu expoente for um número par. Então, nesse caso aqui, vamos fatorar esse numerador. Então, seria quem? Vamos fatorar a ao quadrado menos 9, que chamamos isso aqui de diferença de dois quadrados. Como é que eu faço essa fatoração? Eu vou determinar a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo, certo? Então, eu vou determinar essas raízes. Quem é a raiz de a ao quadrado? Conserva a base e divide os expoentes. O expoente pelo índice. Então, 2 dividido para 2 dá 1. Então, vai ficar a elevado a 1. Não precisa colocar 1 aqui em cima. E a raiz de 9 sabemos que é 3. Então, a forma fatorada desse polinômio aqui, desse binômio, que é uma diferença de 2 quadrados, seria a soma, o produto entre a soma e a diferença. Então, ficaria a mais 3, né? Porque são os resultados, vezes o a menos 3. Ou seja, o produto da soma e aqui também a diferença, né? Então, um com sinal de mais e outro com sinal de menos. Então, essa é a forma fatorada de a ao quadrado menos 9. Já esse outro polinômio é binômio 5a mais 15. Então, 5a mais 15. Aqui não é diferença. Então, mesmo que fosse, eu não consigo achar raiz aqui nem aqui. Então, o que eu posso observar aqui é colocar em evidência. Então, veja só. O que é que tem em comum nesses termos, né? 5a e 15. Aqui tem a, aqui não tem a. Então, só os números, algo nos números está em evidência. É porque todos os dois termos podem ser divididos pelo número 5. Então, eu vou fazer essa fatoração. Vou colocar o 5 em evidência. Então, ficaria 5a dividido para 5 vai dar a. Colocar em evidência, colocar o número que está em comum, abro um parênteses e vou dividindo valores. Então, olha, coloquei o 5, abro um parênteses, aí 5a dividido para 5 vai dar a. Mais por mais dá mais. 15 dividido para 5 vai dar 3. Então, essa é a forma fatorada de 5a mais 15. É só pegar esses valores e substituir aqui na fração algébrica. Então, veja só, quem é a ao quadrado menos 9? Qual é a forma fatorada de a ao quadrado menos 9? É essa daqui, ó, certo? Então, ficaria a mais 3 vezes a menos 3. É a forma fatorada de a ao quadrado menos 9. Dividido. Quem é a forma fatorada de 5a mais 15? É esse valor aqui, ó, certo? Então, seria quem? 5 vezes a mais 3, certo? E a forma fatorada desse aqui, temos aqui esse aqui, não é isso? Então, agora é só simplificar. Vou fazer aqui o cancelamento, ó. Esse é semelhante, é igual a esse, então cancela. Então, vai sobrar quem? Né? Então, vai sobrar quem? Vai sobrar só a menos 3 sobre quem? Sobre 5. Então, esse resultado aqui é a forma simplificada dessa fração entre esses dois polinômios. Essa letra C, vamos também simplificar essa fração algébrica usando o processo da fatoração de polinômios. Então, veja só, aqui tem uma diferença. Mas observamos que eu não posso achar raiz quadrada desse termo nem desse. Então, não é diferença de quadrados. Então, quando não é diferença de quadrados, eu penso em colocar em evidência. Então, o polinômio seria esse, 7c menos 21. O que é que eu posso colocar aqui em evidência, né? Tem o 7c e tem 21. Aqui não tem c. Então, mas tem o número 7 e o 21. Então, 21, será que dá para dividir para 7? Dá, não é? Então, 21 é múltiplo de 7. Então, eu vou colocar em evidência o 7. Então, vai ficar 7c dividido por 7 vai dar c. Menos por mais dá menos. 21 dividido para 7 vai dar 3. Então, essa é a forma fatorada de 7c menos 21. Esse outro polinômio, que é o do denominador, c ao quadrado menos 6c menos 9.
observamos que ele é um trinômio. Então, existe uma fatoração de trinômio chamada trinômio quadrado perfeito, que a gente vai achar a raiz do primeiro termo e achar a raiz do último termo. Então, vou achar a raiz do primeiro termo, que é c ao quadrado, e a raiz do último termo, que é o 9. Então, veja só. Quem é a raiz de c ao quadrado? É só repetir aqui a base e dividir o expoente pelo índice. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, e a raiz de 9 temos aqui 3. Então, para eu colocar a forma fatorada desse trinômio, eu vou pegar os dois resultados. Então, o resultado ficaria assim, a forma fatorada. Ficaria c, o sinal que tem aqui depois do primeiro termo é menos, e coloca outra resposta. Então, vai ficar c menos 3 elevado ao quadrado. Então, essa é a forma fatorada desse trinômio. Que também podemos escrever como assim, ó, c menos 3 vezes c menos 3, que é até mais conveniente na hora de você fazer a simplificação. Então, como é que vamos agora simplificar esses resultados, né, essas frações? Então, quem é? Só substituir. Quem é a forma fatorada de 7c menos 21? É esse aqui, ó, certo? Então, vamos colocar aqui 7, aí c menos 3, sobre... E a forma fatorada desse trinômio foi esse aqui, né? Vamos colocar isso aqui. Posso colocar esse? Pode. Mas na hora de simplificar é mais interessante colocar dessa maneira. Porque c menos 3 vezes c menos 3 é a mesma coisa disso aqui. Isso aqui é um produto notável. Quadrado da diferença dos termos. Então ficaria c menos 3 vezes c menos 3. Dá para cancelar um numerador e um denominador. Olha, c menos 3 em cima e c menos 3 embaixo. Então, aqui vai sobrar somente 7, não é isso? C menos 3. Então, essa é a forma simplificada dessa fração algébrica aqui.